Estudo Bíblico Números 21, verso 1. O cananeu rei de Arade que habitava no Neguebe. O nome de Arade continua sendo usado em relação a um outeiro do Neguebe. Versos 4 a 9. A serpente de bronze que tipifica Jesus Cristo, feito pecado por nós para nos salvar. João 3, versos 14 e 15. Olhar e viver era a mais simples representação da fé singela. Ver aqui é esperar dele, depender dele e crer nele. Como ilustração, podemos dizer que a serpente é o pecado que requer o juízo de Deus. A haste lembra a cruz de Cristo, onde foi oferecido em substituição a nós para nos salvar. Todos os que olharem para ele com fé receberão dele a salvação e a vida. Romanos 8:3, 2 Coríntios 5:21. Essa serpente de bronze, que tinha que ser guardada como lembrança da misericórdia de Deus, foi usada mais tarde como objeto de idolatria, pelo que o rei Ezequias a despedaçou e a chamou Neustã, isso é, pecado de bronze, segundo Reis 18:4. Nota homilética: o olhar que salva, descrito no verso 9. 1 é o olhar que vê o pecado a ser curado. 2 é o olhar que vê o Salvador. 3 é o olhar que espera somente no Filho de Deus, seu substituto na cruz. Verso 14. O livro das guerras do Senhor. Deveria ser um livro antiquíssimo, de grande valor político e histórico, possivelmente da autoria de Moisés, cheio de baladas históricas e religiosas. O livro já não existe há milhares de anos. Nota homilética: o 21º capítulo nos ensina 1. O segredo da vitória, que aqui foi tríplice, versos 1 a 3, 21 a 32, 33 a 35. Tais vitórias são possíveis mesmo depois de muitas derrotas, na condição de haver fidelidade a Deus, e são ganhas pela coragem e pela fé, verso 34. 2. Que o desânimo muitas vezes surge devido à severidade dos caminhos da vida e pela sua duração, mas nem por isso deixa de ser uma constante brecha para o pecado. 3. Essa história das serpentes nos dá ilustrações: a do pecado, do sofrimento, da tristeza, da súplica e da salvação. João 3,14, 2 Coríntios 5,21. O olhar da fé é singelo, porém salvador. Verso 21 a 30. A vitória do povo de Deus sobre Seom, rei dos amorreus. Os amorreus não formavam uma nação, mas eram nômades que, às vezes, conseguiram obter certos territórios. Seom seria apenas um entre os muitos líderes amorreus, e sua moradia na época da invasão deve ter sido as montanhas pelas quais o rio Jordão passava. É a porção que Gade e Ruben mais tarde pediram, capítulo 32, versos 1 a 32. Esse território consta nos mapas como território de Moabe, porque era dos moabitas, dos quais os amorreus tinham tomado esse trecho de terra, verso 26, que logo depois caiu na mão dos israelitas. Verso 27, os poetas. Devem ser os poetas amorreus que falavam uma língua semelhante ao hebraico dos israelitas. As cidades mencionadas mostram os termos e as capitais da terra de Moabe. E a palavra Camus, no verso 29, é o nome da divindade local, Quemos. Embora esse território fizesse parte da terra prometida, Moisés apenas quis atravessá-lo pacificamente, verso 22, querendo prosseguir a travessia do Jordão para manter a nação unida. Capítulo 32, versos 7 e 14 e 15. Versos 33 a 35. Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Estes versículos são paralelos de Deuteronômio 3, versos 1 a 4. Quase que palavra por palavra. Bazã é o nome do território que fica ao norte da terra dos amorreus, que veio a ser conquistado pelos israelitas e que mais tarde seria a parte mais preciosa da porção da tribo de Gade e da tribo de Ruben.
Pertencia aos amonitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Gênesis 19, versos 36 a 38. Forma a mais rica parte do território chamado Gileade, bom para o gado. Esse rei nem quis saber de mensageiros e já saiu à batalha. O estrado de ferro da cama de Og evidentemente despertou a curiosidade de Israel. A atenção especial que lhe foi dada em Deuteronômio 3:11 sugere que o uso de ferro era coisa rara naquele tempo, além do espanto em relação ao seu tamanho. Nota homilética: as tentativas de barrar o caminho do povo de Deus para a terra prometida são sugestões das ciladas que Satanás lança contra os crentes para que não entrem no gozo do Senhor, engendrando aflições aos fiéis para que não sintam a plenitude da vida que Cristo deseja lhes dar aqui na terra, e pelas insinuações ao pecado, esforço inútil para lançar o crente no castigo eterno.